Indo agora para os militares dos Estados Unidos ainda, mas agora na Fundação Sol. Primeiro, o que é a Fundação Sol? A Fundação Sol é um grupo de think tank. O que é um think tank? É um grupo de pensadores de várias áreas, da sociologia, da antropologia, ciências sociais, a psicologia, a física, enfim, várias áreas unidas, pensadores para discutir o fenômeno OVNI, como explicar o fenômeno OVNI para a população, discutir esse fenômeno, discutir políticas. Então a Fundação Sol para isso foi fundada pelo doutor em biomedicina de Harvard, o Gary Nolan. E teve um evento em novembro, eu estou colocando no canal, quem percebeu aí que tem visitado o canal, no canal tem vários vídeos desse evento, que aconteceu em novembro e que só liberaram agora. E eu estou legendando eles e colocando disponível aqui no canal. Tem vários já que eu recomendo para vocês, que estão aqui na nossa playlist de vídeos do canal. Aí na foto está o Coronel Cownell, que foi um dos principais apresentadores nesse evento da Fundação Sol. E quem que é o Cownell? Por que ele é tão importante? Porque ele é coronel dos Exércitos dos Estados Unidos, já aposentado. Ele foi líder de tecnologias estrangeiras da DIA, que é a Agência de Inteligência para a Defesa, que guarda muitos segredos sobre OVNIs. E quando a gente fala tecnologias estrangeiras, entendam tecnologias de outros países e tecnologias não humanas, que a gente chamaria, tá? Então isso tudo entra nesse termo tecnologias estrangeiras, e esse cara liderava esse esforço pela DIA. E observem só, ele foi o diretor de tecnologia simplesmente da Northrop Grumman, que desenvolveu o bombardeiro B-2, que muitos falam, que eu vou falar daqui a pouco nele, mas muitos falam que tem tecnologia não humana ali. E a gente sabe que a Northrop, a Lockheed Martin, a Raytheon, todas essas empreiteiras, elas tiveram acesso a OVNIs recuperados, né? Principalmente a Lockheed Martin, estão tentando fazer engenharia reversa ou conseguiram fazer engenharia reversa disso. Então imaginem o quanto de segredos o Cownell não sabe, né? E lembrando a fala dele, do Cownell, assim que ele apareceu junto com o David Grush, o Cownell declarou o seguinte: sua afirmação sobre a existência de uma corrida armamentista terrestre ocorrendo em segredo nos últimos 80 anos, focada na engenharia reversa de tecnologias de origem desconhecida, é fundamentalmente correta, como é a realização indiscutível de que pelo menos algumas dessas tecnologias de origem desconhecida derivam de inteligências não humanas. Então o Cownell, essa fala foi para defender o David Grush, que na época fez uma delação, uma denúncia, e ele fala que existe uma guerra, e aí essa guerra seria entre Estados Unidos, Rússia e China, para ver quem consegue primeiro fazer engenharia reversa dessa tecnologia não humana, desses OVNIs recuperados. Então é essa corrida armamentista que ele menciona aí, tá? E ele é bem claro em falar que derivam de inteligências não humanas algumas dessas tecnologias. Então um cara do calibre do Cownell se soma ao David Grush nessas declarações, lembrando que o Cownell até hoje não deu um testemunho público do que ele sabe, ele só falou ao Congresso. Espera-se que ele venha numa próxima audiência pública esse ano ainda. Eu traduzi em português um slide da apresentação dele, e aí ele fala sobre a legislação de revelação OVNI que foi aprovada pelo presidente Biden no fim do ano e que está valendo agora em 2024. Qual que é o escopo dessa legislação? Na esquerda a gente tem o AP, que é a nova sigla para OVNI, que é Fenômeno Anômalo Não Identificado. Esse é o escopo da resolução, dessa legislação. E na direita a gente tem o TNO, que é uma nova sigla para objetos temporariamente não atribuídos. O que significa isso? Eu tinha um objeto no céu, o conhecido OVNI, que aí ele chama de TNO, e que eu ainda, por falta de informação, não sei o que é. Mas aí eu mandei um caça lá e eu vi que é um balão chinês. Então aquilo, em vez de um TNO, passa a ser um balão chinês. Outro caso, eu vi um triângulo no céu, mandei um caça lá, verificar. Esse objeto tem características bizarras, uma física bizarra, que nenhum outro veículo que a gente conhece tem. Ele passa a ser um UAP. Então um TNO pode virar um balão, por exemplo, ou uma aeronave, ou um TNO, que é um objeto temporariamente não atribuído, pode virar também um UAP à medida que eu tenho mais informação, tá? Então qualquer objeto que eu olho no céu, inicialmente ele é um TNO. E para ser um UAP, o que eu preciso?
eu preciso ter ou aceleração instantânea, ou velocidade hipersônica, ou deslocar entre diferentes meios, do ar para o espaço, para o mar, para o oceano. Elevação positiva contrária a qualquer princípio físico conhecido. Eu tenho que me camuflar, ou seja, ter um controle de assinatura multiespectral, capaz de mudar minha temperatura, não ser pego em radar, não ser pego na câmera térmica. E eu tenho que ter um efeito físico ou biológico invasivo, ou seja, chegou algum humano, algum piloto perto desse objeto, ele vai interferir na sua saúde, né, e causar algum efeito ali, ou em você, ou no ambiente, numa árvore, num chão que ele pousou, enfim. E o TNO, depois que a gente consegue identificar, ele vira ou um fenômeno natural, ou um destroço aéreo, ou um veículo aéreo ou marinho feito pelo homem, ou sistemas de outro país. Tá? Então o escopo da legislação dos Estados Unidos é o UAP e não o TNO. Esse slide dele é meio confuso, mas assim, eu vou tentar explicar que são as razões para não revelar OVNIs. Qual é a razão para não revelar OVNIs? É os prós que está ali na esquerda. Então eu não revelaria OVNIs pela segurança nacional, para proteger a informação de outro país, para proteger as pessoas delas mesmas, as pessoas podem entrar em pânico. A falta de um plano confiável. Eu não sei ainda a intenção dessas inteligências, se são boas ou ruins. Uma nova física, ela pode ter uma ramificação não prevista, a gente destruir o mundo que a gente está. A gente pode ter o pânico, que é a ruptura social, ou seja, as pessoas se revoltarem. O choque ontológico, que é o choque em relação a algo que a gente acha que não existe. Uma instabilidade financeira. O próprio vírus memético, que ele chama, né, que é a rádio peão, né, as pessoas começarem a distribuir esses memes pela internet, e isso causar uma outra influência nas pessoas não desejada, enfim, por conta dessas redes sociais. Né? A síndrome da falsa autoridade, ou seja, eu parar de confiar no governo. Outra questão para não revelar é acordo secreto. Será que houve acordo secreto com inteligências não humanas que a gente não conhece, por isso a gente não pode revelar? E se a gente revelar vai ter repercussões negativas? A gente pode ter uma cobertura de crimes, né? Tem condutas criminais. Então, governos contaram mentiras, governos enganaram a população. Então isso pode ser um motivo que eles estão escondendo o assunto para poder cobrir e essas pessoas não serem presas. Alguém ganhou dinheiro, a Lockheed Martin, a Raytheon, a Northrop Grumman, estão enriquecendo com a engenharia reversa disso e vendendo para o próprio governo. Então esse é um ganho monetário indevido, de algo que não deveria, não passou pelo Congresso, não foi informado à população. Ou a informação, então o poder da informação, você saber a informação de inteligências não humanas e usar isso de alguma forma como influência, também é uma coisa indevida e que alguém poderia não revelar por causa disso. Né? Enfim. E os contras ali, né? Por que eu revelaria? Né? Porque é um direito moral, a população tem o direito de saber, o governo tem que servir o povo. Eu tenho que reparar esse erro histórico de mentira com a população. Eu tenho que evitar a revelação catastrófica, ou seja, se a Rússia e a China revelar sem o planejamento dos Estados Unidos, para eles é uma catástrofe. Deixa eu só chegar o slide para o modo cheio, para vocês verem tudo. Ou se as próprias inteligências não humanas se revelarem, olha a catástrofe que vai ser, o pânico que vai ser. Então é melhor você ter a revelação controlada do que a revelação catastrófica. Você ter uma transição, você começar a conscientizar a população da existência dessas inteligências. E 3, prevenir a dominância, a perda da dominância tecnológica, ou seja, se os Estados Unidos perderem essa corrida da engenharia reversa desses OVNIs para a China ou para a Rússia, eles perdem a dominância tecnológica. E quem viu Oppenheimer, para você manter um segredo sobre essa tecnologia, você tem que compartimentar muito, você tem que chamar poucos cientistas, você não pode abrir para as universidades. E isso aí pode fazer com que você perca essa corrida tecnológica que a Rússia e a China ganhem, né? Então, você abrir o assunto, você consegue fazer mais cientistas participarem, mais universidades, e você consegue acelerar essa revolução tecnológica aí. Tá? Então, esses são os prós e contras de revelar ou não revelar as OVNIs inteligências não humanas, segundo o Coronel Caunel.
Coronel Cownell também apresenta um cronograma de revelação controlada, né? Na esquerda tem a fase 0. Essa fase ela já aconteceu, que são os projetos passados do governo e da iniciativa privada. O NIDS, por exemplo, que foi no Rancho Skywalker, do bilionário Bigelow, o ALSAP, o A-Chip, que foram programas do governo. A liberação dos vídeos do Pentágono no New York Times, que explodiu essa questão de OVNI em 2017, e a revelação de que o governo tinha programas secretos. A UAPTF, que foi a Força-Tarefa de Investigação de OVNIs do governo dos Estados Unidos, liderada pela Marinha. Então tudo isso já aconteceu. O que vem agora? Né? Vem a fase 1, né? Que durou até 2024, até janeiro de 2024, que é demonstrar a existência, que é eu falar, realmente, população, isso existe, esse assunto, ele é real, tá? Óbvio, não é uma brincadeira, tanto que o Congresso está levando isso a sério, muito a sério por sinal. Então é isso, é a demonstração de que algo existe, né? Agora, não sei ainda o que é esse algo, de onde vem, qual é as intenções, isso é depois. Então, é uma fase de aceitação do governo, de todas as esferas do governo. Da NASA, por exemplo, que está com o estudo sobre OVNIs, e dos congressistas, como eu falei, enfim. Isso terminou já agora em dezembro de 23, e agora a gente está indo para janeiro de 24, onde começa a fase 2, que vai durar até 2026. Que fase 2 é essa? É a gente correlacionar assinaturas. Eu coletar dados dos fenômenos, dados térmicos, dados de sensores diversos, testemunhos, e eu centralizar isso numa estrutura que hoje é o ARO, que é o órgão de investigação do governo dos Estados Unidos. Nessa fase, eu ainda tenho o governo trabalhando nisso, as áreas filosóficas como antropologia, sociologia, religião, as ciências naturais como a física, a química, a biologia, as ciências dos materiais, e o setor privado, né, a parte de propriedade intelectual, a indústria, a economia. Então, todo mundo caminhando junto para poder fazer essa revelação. Isso dura, e nessa fase eu tenho a aceitação da academia, que é as universidades e os cientistas aceitarem que esse é um assunto sério e vamos investigar. Isso já está acontecendo em Harvard, isso já está acontecendo em Stanford, onde foi o evento da Fundação Sol, está acontecendo na NASA, enfim, e está acontecendo em várias universidades de discussões que estão começando, né, principalmente nos Estados Unidos. E aí, a partir de 2026, a gente tem a caracterização de performance. A gente já adquiriu os dados, a gente agora vai desvendar como é que isso funciona e descrever esse funcionamento dessa performance, desses fenômenos e o que está por trás deles. O governo só iria até essa fase, que dura até 2030. Então é uma fase de aceitação total do público. Então eles esperam, o Cownell espera, e o governo espera que até 2030 toda a população vai aceitar que OVNIs e inteligências não humanas existem. Então, por isso que a gente está nessa agenda controlada de revelações. É lento, é um processo gradual, eles não estão pulando etapas, e é por isso que está lendo dessa forma. Por quê? Porque vai até 2030. E 2030 é o ano da revelação, né? Até o final de 29 e início de 30, que vai até outubro. E aí, pós-revelação, o governo continua ou não? Fica essa dúvida, né? E aí, quem passa a cuidar desse assunto são as ciências humanas, as ciências exatas, a indústria, a sociedade e o setor privado. E aí, nessa fase, vai se determinar a natureza, de onde eles vêm, quais são as intenções dessas inteligências. A gente está buscando, a partir de 2030, as respostas. E a partir da fase 5, que é a partir de 2034, é a fase de interação. É a descoberta científica, é o estado final. Vamos nos comunicar com essas inteligências, vamos interagir com essas inteligências. E aí eu tenho o estado final, que ainda é indefinido quando a gente vai alcançar, que é onde eu tenho uma supervisão restaurada, ou seja, o governo, não existe mais a CIA controlando esse assunto, é um assunto que está no âmbito da sociedade, do governo, todo mundo tem conhecimento disso. A revelação catastrófica foi evitada porque eu não deixei nenhum país ou a inteligência não humana própria se revelar, e a gente vai ter um entendimento científico avançado sobre isso.
Então isso esse é um diagrama, esse diagrama é clássico do Pentágono, segundo o Carnel, é um diagrama de linhas de esforço para alcançar um objetivo. Então você tem da fase 0 até o estado final, várias linhas de governo, ciências humanas, exatas e setor privado trabalhando nessa revelação dessas inteligências. Beleza?